A igreja é o Israel da nova aliança. Assunto discutido por estudiosos e muitas correntes cristãs denominacionais têm este assunto em pauta. E o que nós estamos afirmando neste momento, que Israel é a igreja da nova aliança é o Israel de Deus. E nós vamos provar isto com as Escrituras. Isto é uma verdade indiscutível. É um erro, uma falta de conhecimento bíblico dizer que Israel, que agora existe segundo a carne, ainda continua sendo o povo de Deus, a nação santa de Deus. Isso seria trazer de volta a velha aliança, a qual foi por Cristo abolida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Ela envelheceu e acabou. A velha aliança passou. Há uma nova aliança em Cristo Jesus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, quer dizer, uma nova criação, nascido de novo, da água e do Espírito de Deus, sendo gerado de novo da semente incorruptível. Por isso Paulo está dizendo, nem a circuncisão, quer dizer, judeus, e nem a incircuncisão, gentios. Nem uma coisa e nem outra, nem pecadores e nem judeu como nação, mas sim uma nova criatura. Então isso está terminado. Há uma nova criação debaixo dessa nova aliança. Então nós vemos aqui no verso 16, continuando, diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então a igreja é o Israel da nova aliança. Ainda que eles não queiram aceitar, isto é uma verdade. Romanos capítulo 9, versículo 7 e o versículo 8. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que está dizendo aqui? Que Abraão teve muitas esposas e teve muitos filhos, mas havia uma promessa que era com Sara, que viria o filho prometido. E em Isaque veio uma nação segundo a carne, o Israel da velha aliança. Aí no verso 8 vem revelação. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então não são os filhos carnais, judeus segundo a carne, que nasceram segundo a carne, debaixo do pecado, que rejeitaram a Cristo, que crucificaram a Cristo, e aquela aliança foi terminada com o fim de Jerusalém, a destruição do templo. Não é esse povo mais na nova aliança que é o Israel de Deus, mas são os filhos da promessa. Assim como no Velho Testamento a promessa era Isaque, no Novo Testamento a promessa é Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizem as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo. Então, o descendente da velha aliança era Isaque, que trouxe uma nação segundo a carne. O descendente verdadeiro, espiritual da nova aliança é Cristo, o qual traz o verdadeiro Israel segundo a imagem de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Verso 28. Nisto não há judeu e nem grego, não há judeu e nem gentil.
Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui, Paulo está dizendo que não é nem judeu nem gentil mais, que todos nós somos o quê? Um em Cristo Jesus. Quem diz que Deus tem dois povos? É os homens. São os pregadores e que dizem, eles mentem. Na verdade, o apóstolo do Senhor está dizendo aqui, nisto não há judeu e nem grego. E eles querem que exista os gentios e existam os judeus. Mas a Bíblia está dizendo que não existe mais esses dois povos. Em Cristo se tornou um. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aqui agora, saltando para 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10. Olha o que o apóstolo do Senhor diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quem que Pedro estava escrevendo? Para os dispersos na galáxia, ali na Ásia Menor, não eram judeus. Ele está dizendo o que para eles? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, versículo 10, vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então o apóstolo Pedro está chamando que aquele povo gentil de nação santa, dizendo que a igreja é a nação santa. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eras gentil na carne, éreis, quer dizer, agora não é mais, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Veja só, o judeu até hoje tem nós aqui na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, como incircuncisos, como pecadores, como gentios. E Paulo está demonstrando isso, vocês eram chamados de incircuncisos e gentios. Verso 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, verso 13, presta atenção, mas agora, olha, Paulo estava falando isso lá no primeiro século, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos, judeus e gentios, eliminou o judeu, eliminou o gentio em Cristo e fez um povo, a nação santa. E derrubando a parede de separação que estava no meio, quer dizer, aquele muro de Berlim foi derrubado, acabou. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa gloriosíssima, que coisa tremenda. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, meu Pai do céu, reconciliar judeus e gentios, fazendo deles, dos dois, um só povo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos quem? Judeus e gentios. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, quer dizer, não sou mais gentil, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mais claro do que isso não podia ser. De ambos os povos, Deus fez um. Aniquilou a velha aliança
e prometeu através do seu Espírito Santo em Cristo Jesus, nesse ministério segundo a ordem de Melquisedeque, escrever essa palavra nas tábuas de carne de nossos corações. Trazer o verdadeiro Israel através do real Filho prometido. Os filhos da promessa são os filhos de seu Espírito. Em Cristo Jesus, a igreja da nova aliança é o Israel de Deus, querendo eles aceitar ou não. Isto é, assim diz o Senhor, isto é uma verdade. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Lê João capítulo 1, versículo 12 e 13, que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. É pela fé, é através dessa gestação espiritual, quando o Filho de Deus nasce em seu coração e essa nova criação se manifesta, é aí onde está sendo trazido o verdadeiro Israel de Deus. E a palavra, o nome Israel, é o nome da redenção. Isso está em tipo perfeito quando Deus redimiu Jacó. Antes de encontrar com Esaú, mudou o nome dele de Jacó para Israel, o nome de um príncipe. Israel da nova aliança é a igreja. E os homens estão tentando o quê? Costurar o véu, trazer de volta o templo lá no local onde hoje é a mesquita de Omar. Eles querem o quê? Eles querem reedificar o templo, trazer o sacerdócio arônico de volta, costurar o véu novamente, ressuscitar a velha aliança com o povo judeu. Essa aliança foi por Cristo abolida. Ela envelheceu e ela acabou. Deus terminou aquela velha aliança, Deus terminou aquele Velho Testamento e abriu uma nova aliança, o Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que Jesus é o mediador dessa nova aliança e o sangue da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. Há um verdadeiro sangue nesta hora e não química. Há algo sobrenatural e espiritual movendo dentro de nós. O Israel de Deus, ele reina, está sentado no trono de sua glória, que é o seu coração. Ele é o cabeça do corpo da igreja. De ambos os povos, ele fez um só povo. Tudo que ele prometeu para Israel segundo a carne, ele cumpriu. Ele anunciou, ele salvou. Na ressurreição de Jesus, todos os santos do Velho Testamento ressuscitaram também e foram levados para a glória eterna. E daí para cá, da cruz para cá, cada um de nós que deixamos esse corpo para trás, vamos direto ao céu em um corpo gloriosíssimo, e a obra está terminada. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o verdadeiro hebreu, nós somos o verdadeiro judeu. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo diz que não é judeu que é na carne, mas é judeu que é de coração e de alma. E a circuncisão é que é de Cristo e não aquela na carne da velha aliança. Há uma circuncisão feita para nós. Cristo é a nossa circuncisão. A igreja é o Israel da nova aliança. E eles estão aí desesperados, preocupados. Oremos por Israel, vamos orar por Israel. Segundo a carne, tudo bem, não há nada a controlar, podemos orar. Mas isso não é mais o Israel de Deus. Isso não é mais o Israel da aliança. Todos foram encerrados debaixo do pecado. E nessa nova aliança não há plano B para a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Há uma nova aliança debaixo do sangue derramado pela fé em Jesus. Pode ser judeu, pode ser africano, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser o que for. Se você creu em Jesus e nasceu de novo, você é um verdadeiro israelita em que não há dolo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.